Quando você olha para a sua situação, para tudo que está à sua volta em relação à sua vida, você se sente uma pessoa realizada ou decepcionada? Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que as bênçãos de Deus venham sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa no dia de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas se sentindo extremamente decepcionadas. Não apenas com a vida, mas até mesmo com Deus. Uns estão vivendo crises financeiras terríveis, estão nas mãos dos agiotas, são exploradas no seu trabalho e não sabem como resolver isso. Outras vivem um casamento complicado, destruído, com brigas, insultos, indiferença, desrespeito e não sabem o que fazer. Há outras pessoas que não sabem mais o que fazer com os filhos, rebeldes, violentos, caminhando para a perdição. Diante disso, muitas dessas pessoas reclamam que Deus as abandonou, esqueceu-se delas e perguntam-se: onde está Deus? A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados? Eu não vejo nada disso na minha vida. Pois é sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje. E antes de entregar a palavra de hoje, eu quero fazer uma oração por você. Para isso, eu peço que você coloque aqui nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares, das pessoas para quem você quer oração. E já que você vai comentar, aproveite, aperte no joinha, no like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e lembre-se de compartilhar essa mensagem com no mínimo 7 pessoas. Faça isso e aguarde, espere para ver o que Deus fará na tua vida ainda hoje. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, diante do teu altar, eu apresento a vida de cada pessoa que ora comigo agora. Eu peço, Senhor, olhe para cada um dos nomes que estão escritos aqui nos comentários. E nesse momento eu te peço, Senhor, afaste delas toda dor, todo desconforto e toda distração. Que cada pessoa consiga agora ouvir a tua voz. Que cada pessoa consiga compreender a tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu farei uma outra oração abordando todas as áreas da sua vida. Então fique comigo até o final, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículos do 7 ao 14. Lá está escrito assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia,
Não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Meus amados irmãos e irmãs, estamos diante de um texto que tem muito a nos dizer. Mas antes de falar sobre esse texto, deixa eu te contar uma situação que aconteceu comigo há muitos anos, mais de 20 e tantos anos. Eu trabalhava num posto de gasolina que tinha um grande restaurante, por sinal, na época, um dos maiores restaurantes da região de Posto de Estrada, onde paravam cerca de 50, 60 ônibus de turismo, muitos caminhoneiros. Era um restaurante e lanchonete. O restaurante servia almoço e jantar e a lanchonete era 24 horas. Estava acontecendo aqui na cidade uma festa muito grande que trazia artistas de renome nacional na época. E um dos grandes sucessos da música da época era a dupla Zezé de Camargo e Luciano, que iria se apresentar nessa festa naquela noite. Na noite em questão, muitos tinham que trabalhar e virar a noite ali no restaurante. Outros estavam de folga e iriam para a festa. Entre os que iriam trabalhar, alguns resolveram matar o serviço e ir para a festa. Deixaram de trabalhar para poder assistir a apresentação da dupla. E o interessante é que, lá pelas 2, quase 3 horas da manhã, os que estavam trabalhando relatam que receberam a visita de ninguém mais, ninguém menos que a própria dupla Zezé de Camargo e Luciano, que foi na madrugada fazer um lanche ali no restaurante. Aliás, conta-se que eles tiveram que aquecer as carnes, as comidas e tal, porque a dupla queria comer comida mesmo, né? E aí aconteceu algo que serviu de exemplo para muitos, né? Enquanto alguns acabaram depois perdendo o serviço para ir à apresentação e assistir de longe a dupla, os que foram trabalhar tiveram a alegria, especialmente aqueles que eram fãs da dupla, de servi-los à mesa, de estar ali junto com eles. E isso mostra que, muitas vezes, as pessoas querem tomar atalhos para ter um pouquinho de satisfação. Mas aqueles que perseveram fazendo o que é certo, lá na frente, terão algo muito maior. Especialmente porque os que mataram o serviço acabaram sendo dispensados, foram despedidos, perderam o serviço por conta de uma apresentação. E os que ficaram conservaram o seu serviço e também tiveram a alegria de ver ali os cantores de perto. Bem, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Eu já vou explicar. Como disse, há muitas pessoas que estão vivendo uma crise terrível na sua vida financeira. Pessoas que reclamam que ganham muito pouco, que precisam pegar dinheiro emprestado, alguns estão atolados em dívidas, devendo até mesmo a agiotas, e estão sem saber o que fazer. E reclamam porque Deus não faz nada. Mas é interessante que algumas dessas pessoas entraram nessas dívidas não por culpa de Deus e nem mesmo culpa da necessidade. Entraram em dívidas por gastar além do que ganham e muitas vezes para querer ter uma vida acima do seu padrão. O mesmo acontece com algumas pessoas que vivem crises nos casamentos, nos relacionamentos e culpam a Deus. E dizem, mas onde já se viu, Deus não se lembra de mim, Deus me abandonou aqui nessa crise, nesse casamento. E elas não param para pensar que aquele casamento só está daquele jeito porque às vezes já começou errado, com escolhas erradas.
Da mesma forma, há pessoas que criticam a Deus porque não dá atenção a elas. Os filhos estão rebeldes, não querem ir para a igreja, só querem saber do que não presta. Mas às vezes não param para pensar que elas também têm a sua fatia de responsabilidade quando escolheram deixar de educar os filhos e simplesmente mimá-los, dando a eles uma vida sem limites. E com isso agora estão colhendo a falta de disciplina, de educação, a rebeldia desses filhos. Então, é claro que há pessoas que estão em crises financeiras por conta da crise nacional. Há outros que estão em crise no relacionamento por conta da maldade de alguns. Há muitas pessoas que não têm culpa do que estão colhendo. Mas há tantas outras que não conseguem ter paz e tranquilidade porque sabem que tem a sua fatia de culpa nessa situação. De certa forma, muitas dessas pessoas resolveram viver para si mesmas. Resolveram fazer o que queria sem perguntar a Deus se aquilo era correto. E essas pessoas sofrem em dobro, porque sofrem com os problemas e também sofrem acusadas pela própria consciência, que mostra para elas que tudo o que estão vivendo é fruto de escolhas erradas. Pessoas que procuraram viver uma vida egoísta. E aqui Jesus vem para ensinar sobre a humildade, que é o oposto do egoísmo. E Jesus vai concluir o seu ensino se voltando para aquele que o convidou para o banquete, o seu anfitrião, dizendo para que ele opte, escolha fazer as coisas não para colher vantagens para ele, e sim para agradar a Deus, porque a recompensa que vem de Deus é muito maior. Aquele que procura dar um jeito, ser esperto, fazer as coisas segundo a sua ganância, a sua vontade, corre um sério risco de ser humilhado. É como Jesus diz, tem pessoa que chega numa festa e ele escolhe os melhores lugares porque ele se sente uma pessoa muito importante. Mas esse corre o risco de repente, o dono da festa ter que pedir para ele sair daquele lugar porque tem gente mais importante que ele. E quando Jesus fala ao seu anfitrião, olha, quando você der um banquete, não convide aqueles que podem te retribuir, pessoas ricas, bem-sucedidas. Convide aqueles que não podem te devolver o convite. Pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que vivem nas periferias, pessoas que não têm recursos e não podem te retribuir. Porque se você fizer assim, você será bem-aventurado. Você vai receber uma recompensa na ressurreição dos justos. E o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que se eu quero ter sucesso na minha vida, se eu quero ter uma vida boa, uma vida feliz, eu preciso fazer as coisas para Deus e não para mim. Eu preciso escolher obedecer a Deus e não a minha vontade. Porque se eu obedecer a Deus, eu terei uma recompensa no dia da ressurreição. Todavia, antes mesmo da ressurreição, eu vou ter já parte dessa recompensa. Sabe qual é? A consciência em paz e tranquila, sabendo que eu fiz o que deveria ter feito. Eu fiz o que é justo, o que é certo, o que me cabe fazer. Eu me lembro da situação daqueles que foram trabalhar naquela noite fazendo o que era certo. Eles tiveram garantido o seu emprego. Mas antes mesmo de ter essa garantia do emprego, eles tiveram também a satisfação de ver aqueles que eles gostariam de perto. Eu e você também podemos ter uma vida assim, se obedecermos a palavra de Deus,
fazendo o que é certo, não esperando recompensa imediata de homens, mas esperando em Deus, porque Deus pode nos garantir uma vida equilibrada, feliz, abundante, um casamento feliz, um casamento que nos traz alegria, satisfação, filhos abençoados. Mas ainda que soframos com uma crise financeira, uma crise no casamento ou filhos rebeldes, pelo menos poderemos descansar com a consciência tranquila de que fizemos o que a Bíblia manda fazer e Deus está vendo. Eu quero agora orar por você, meu irmão, por você, minha irmã. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu coloco a minha vida e a de todos aqueles que me ouvem. E peço, Senhor, ajude-nos a fazer aquilo que é certo, que é justo e correto, segundo a tua vontade. Afasta-nos do egoísmo, da soberba, da ganância. Ajude-nos a viver, ó Pai, para te agradar. E assim faremos o que é certo e poderemos descansar com a consciência tranquila e ainda esperar uma recompensa que vem de ti. Senhor, eu te peço saúde aos que estão enfermos, visita os leitos nos hospitais, nas casas, onde houver uma pessoa com dores, pessoas sofrendo com uma enfermidade, estenda a tua mão agora para curar, ó Deus. Eu peço também por aqueles que estão vivendo crises, seja no casamento, na vida financeira, com os filhos. Acolha o clamor dessa gente, meu Deus, e traga a solução, traga o recurso, a provisão. Estenda a tua mão para afastar desse lar, dessa família, toda a influência maligna das trevas, todo o espírito mau que tem agido na vida dessa pessoa. Eu peço também, Senhor, fortaleça a fé e a esperança de cada irmão, cada irmã. De forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no teu reino. E com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos, que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador, afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles, ó Pai. Que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou. Que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria. Que eles possam prosperar em tudo que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante, que eles vejam o fruto da sua semeadura, que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra, para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo. 43 9 2001 2973. Essa também é a nossa chave Pix celular.
Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra, e que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus! Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, tá aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, clica no gostei, deixe o seu comentário. Isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus. Eu tô indo com Ele também.